Olá, sou Marília Pereira e o programa é Motivos para Viver. Nesses tempos de guerra, nesses tempos de eleição, nesses tempos de conflitos e, ao mesmo tempo, no tempo do meu programa, que eu pretendo sempre proporcionar e oferecer a vocês o que a cidade oferece em termos de qualidade de vida. Mas a gente não pode deixar de abordar assuntos que estão na pauta do dia e que incomodam muito a todos nós. Quando a gente ouve falar em guerra, nós sempre ficamos todos assustados, pensamos na nossa família, no nosso bem-estar, porque o ser humano por si só, nós somos egoístas, nós queremos o nosso bem-estar, nossa casa fechadinha. Lá fora, nós achamos que nada deve acontecer de ruim. Tem morador de rua. Tem que acabar com o morador de rua. Qual é a solução? Sei lá, joga no rio, bota na lata do lixo, né? Porque essa falta de compreensão que o espaço ele é entre as pessoas diferentes e que nem todo mundo tem a mesma condição de qualidade de vida, de intenção de vida. Nós sabemos hoje, tem havido bastante estudos a respeito de moradores de rua, por exemplo. Tem gente que foi morar na rua por opção, brigou, não quer mais, não quer saber, não quer se subordinar, aceitou aquela condição. Nós podemos aceitar isso? Nós temos que aceitar isso. Incomoda? Incomoda, mas é assim mesmo que funciona. A violência não é fruto disso, a violência é fruto de outra coisa. A violência é fruto de uma sociedade que discrimina determinado grupo de pessoas. Então, agora, tem o lado pessoal, não é porque o ser humano não é bonzinho, não. Todo mundo pensa, o ser humano é bom, eu sou bom, aquela pessoa lá que é ruim. Não é, todos nós somos um pouquinho bom, um pouquinho mal, né? Quantas vezes, se a gente olhar para dentro dos nossos pensamentos, nós temos uma vontade de torcer o pescoço de alguém, de afogar só por 5 minutos, e tudo faz parte mesmo desse universo. E somos pessoas que recebemos essa educação para esse tipo de controle, porque nós não nascemos prontos, nós vamos recebendo a formação, nem todo mundo recebe. Então, muitas vezes eu chamo a atenção da importância da gente conhecer a história da nossa formação. Eu vejo aí na mídia, muito comumente, as pessoas falando, precisamos mudar na política. Eu tenho dito isso reiteradas vezes. Mudar o quê? Para quê? Se nós não tivermos conhecimento de como funciona a política, de como funcionam os partidos, de como que nós temos essa situação estruturada, nós não vamos saber fazer isso. Nós vamos trocar 6 por meia dúzia, porque se a gente acredita naquele velho discurso do vereador que chega e fala assim, eu vou fazer escola, vou melhorar a saúde. Aí você pergunta para ele, como? Qual é o papel do vereador? Você pode fazer isso? Você não pode? Por que faz? Por que não faz? Então, em tudo na vida, a gente tem que ter esse raciocínio de conhecer o fundamento das coisas para a gente buscar a melhoria da nossa própria vida. Essa qualidade de vida que eu busco projetar para vocês, mas sem um conhecimento prévio das coisas, saber o que acontece, a gente fica repetindo frases feitas que os outros falam e incutem na nossa cabeça. Será que o nosso cérebro não serve para nada, para a gente ter opinião própria, para a gente buscar esse conhecimento, né? Então, hoje eu resolvi trazer um pouquinho de informação através de um professor de história do que está acontecendo nessa terrível guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, mais precisamente na faixa de Gaza. Então, ele, aliás, professor de geografia, vai poder nos dizer o que é isso, enfim, uma coisa assim simples, porque a gente não vai dar uma aula, mas uma noção da extensão
desse horror, qual é a posição do Brasil nessa situação. Então, é dentro disso que a gente busca trazer uma informação para que a gente possa ter um conhecimento melhor e, em busca disso, a nossa qualidade de vida. Bem-vindo, Tiago. Fico muito feliz. Eu brinquei com o Tiago agora há pouco, quando ele chegou, porque eu não o conhecia pessoalmente, que eu estava esperando um velho senhor professor e chega um jovem. Quanto isso, me orgulha de ver que o jovem hoje já está retomando a sua posição na sociedade, que até há pouco tempo estava tudo na mão de meia dúzia de pessoas, talvez assim com mais poder, mas abafando um pouco essa energia jovem. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Um olá para todo mundo de casa. É um prazer estar aqui presente para a gente poder falar um pouquinho dessa situação que tem sido muito mostrada, mas a gente tem a impressão que é mostrada apenas por algumas informações, falta muito uma imagem mais completa, uma visão um pouco mais aprofundada do que está acontecendo, para que a gente realmente compreenda e possa exigir, né, que o nosso governo também tome posições em relação a esse massacre que tem acontecido lá. Tiago, recentemente nós tivemos aí a notícia que a nossa presidenta chamou de volta o nosso cônsul, foi o cônsul, né? Foi o representante diplomático. O representante diplomático brasileiro de Israel. A nossa presidente pediu que ele retornasse ao Brasil. Isso representa o quê? Representa uma manifestação que ela não concorda com a política que está sendo adotada por eles. E nós tivemos uma mídia muito tendenciosa criticando essa posição. O que você tem assim para nos mostrar a importância dessa atitude? Bom, primeiramente nós temos que levar em consideração o quê? Que em Israel nós temos em andamento um conjunto de ideias, né, que é chamado de sionismo, que é o que orienta as ações de Israel contra os territórios palestinos. O que pensa esse movimento sionista? Né? Que aquela região ela é considerada profeticamente, né, como a terra sagrada e que os judeus teriam direito a essa terra. Então, desde que se criou o Estado de Israel, né, desde que Israel foi consolidado como país, o que vem acontecendo é o quê? Ano a ano, dia a dia, o exército de Israel vai avançando sobre os territórios dos palestinos e vai conquistando, dominando esses locais. Muitas vezes, como tem acontecido nas últimas semanas, de modo muito violento, controlando qualquer entrada e saída da população e matando, bombardeando, sem o mínimo pudor. Né? Então, quando isso se torna muito horrendo, o que aconteceu? Foi feita uma votação nas Nações Unidas pedindo investigações, né, o que ainda nós poderíamos dizer que ainda é muito tímido, mas é um primeiro passo à ONU para que a ONU investigasse se Israel estaria ou não cometendo crimes de guerra, né, crimes contra a humanidade. E aí, o que nós vimos? O Brasil vota a favor disso e, na sequência, retira seu representante, num sinal claro de que não concorda com esse ataque à faixa de Gaza. Sabe, no primeiro bloco, eu sempre dou menos espaço para o nosso convidado, eu não posso deixar de fazer uma abertura mostrando a intenção da nossa conversa, do nosso papo da semana. E então, acho que é de grande importância esse esclarecimento. Nunca é demais a gente conhecer um pouco a opinião de pessoas, de técnicos e cientistas da área, né? E para trazer uma informação para a gente. Sair um pouco do senso comum é muito importante. Mas muito obrigada pela companhia. Mas continue que a gente volta já já. Agora você vai poder sorrir como eu, com total segurança. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Une a experiência de seus especialistas, mestres e doutores à mais avançada tecnologia, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Agende sua consulta.
Bem, estamos voltando agora no segundo bloco, na companhia do professor Tiago Mafra, que é um professor em geografia, estudioso, e geografia social também, né? Porque a geografia não é só estudar o rio, como a gente estudava lá em 1520 nada, o nome do rio, o nome da montanha. A geografia é estender essa expansão social do universo dentro desse nosso universo chamado Terra, né? Pelo menos por enquanto a gente está morando aqui, daqui a pouco a gente não sabe se vai estar morando um pouco na Lua, um pouco aqui, um pouco ali, né? Tiago, então nós estávamos falando dessa faixa de Gaza. Esse território palestino, que ele foi dividido em 1947 num acordo na ONU, e que foi acordado que uma parte seria de Israel e a outra parte seria dos palestinos. Mas não houve a oficialização do território palestino. Isso é verdade? Isso. Um pouco antes dessa proposta da ONU, o que acontecia era, os judeus, muitos anos atrás, né, tinham sido retirados daquela região e somente os palestinos ali permaneceram. E sempre houve, dentro daquele movimento que eu havia citado, né, dentro do sionismo, uma ideia de voltar para essa região. Pensou-se, inclusive, em construir o Estado judeu, o país judeu, em várias áreas. Chegou-se a se cogitar de construir o Estado judeu, inclusive na Argentina, né? Chega-se um momento, então, que os judeus começam a voltar para a Palestina, ocupar territórios, até que a situação começa a ficar um pouco complicada, começa a aparecer os primeiros atritos, e então a ONU, após a Segunda Guerra Mundial, faz o quê? Estabelece uma proposta em que se criaria tanto um Estado judeu quanto um Estado palestino. Na prática, o que ocorre? Se cria Israel e os palestinos ficam sem um país formalizado. E desde 1948, então, Israel começa a avançar sobre os territórios palestinos, fazendo com que hoje qualquer pessoa que consiga aí depois dar uma olhadinha na internet vai verificar o quê? Que o mapa hoje mostra que são pouquíssimas áreas que restaram nas mãos dos palestinos. Então não bastou apenas criar um país para Israel, eles continuam expandindo seus territórios. E para expandir, eles estão usando um critério de dizimar o povo palestino, né? E é exatamente em razão disso que os defensores da causa palestina não admitem que se chame o que Israel faz de guerra, porque guerra é quando você tem dois exércitos consolidados poderes, né? Que conseguem se bater. Na verdade, o que nós temos é o quê? Um massacre, Israel utilizando armamento muito pesado, utilizando armamento proibido. Essa semana, alguns médicos noruegueses alegaram que Israel está cometendo sim crimes de guerra, usando armamento como o chamado fósforo branco, que é altamente incendiário em contato com oxigênio, e ele cai e se espalha, corrói a pele. A ONU já chegou essa semana já a pontuar que o número de crianças atingidas já ultrapassou 400 mortos. Né? O número total oficial de mortos é de mais de 2.000, e isso porque não foi possível ainda averiguar os escombros, né, embaixo dos prédios, das casas. Israel não tem também nenhum tipo de seleção. Bombardeia hospitais, bombardeia escolas, bombardeia conjuntos residenciais, igrejas. E, conforme foi dito, né, a nossa mídia, a grande mídia, infelizmente, trata isso de uma forma muito distante, né, como se fosse realmente uma defesa. Na verdade, o que é chamado de terrorismo é o que Israel faz, porque ataca áreas onde não há a mínima chance de defesa. A ONU também afirmou essa semana que o número de crianças que vão necessitar de atendimento psicológico já deve estar ultrapassando os 400.000. Porque essa densidade populacional, ela está toda concentrada num espaço muito pequeno, né? Então, quando eles jogam esse tipo de arma, já destrói praticamente não tem como errar, porque qualquer lugar que for atingido, né, nós podemos arriscar dizer que hoje não existe uma família palestina que não tenha sido atingida por esse conflito. É muito grave a situação. A ideia aqui não é trazer o terror, é trazer a consciência de que
Em primeiro lugar, eu acho muito importante a gente saber qual é a nossa posição, porque nós temos que nos posicionar. Eu acho de uma covardia as pessoas falam, eu não me meto em política. A nossa vida, nós estamos dependendo da ação do outro. E o outro, ele é político, uma vez que ele vai criar leis, uma vez que ele vai cuidar para que possamos viver. Então, este ser político é nesse sentido. Então, nós temos que, aquela velha frase que mineiro sempre gostou muito, não se discute política, religião e futebol. Futebol não precisa, porque futebol é paixão, é não sei o quê. A fé não se discute. Agora, a religião é preciso de falar para entender o que os dirigentes, que a religião é criada pelo homem. A fé é intrínseca, é dentro, mas a religião é uma instituição criada. E até dentro das religiões, ou dentro mesmo do futebol, que nós mais percebemos o quê? São relações de força, de poder, exatamente. Então a política está presente em tudo. Né? E quando a gente fala, inclusive, da posição do Brasil em relação à faixa de Gaza, apesar de ser uma posição ainda tímida, mas é um sinal de que os países estão tentando adotar, né, um posicionamento contrário ao que Israel faz. Exato. Inclusive, nós tivemos essa semana uma afirmação de um ex-dirigente militar israelense dizendo que a forma de parar os homens-bomba seria estuprar as mulheres palestinas. Então, nós chegamos a um ponto tão brutal em que as pessoas chegam a cogitar o estupro como uma forma de defesa. Né? Então, para onde nós estamos caminhando enquanto humanidade? Né? O que nós buscamos? O que é pior, se faz isso em nome religioso. De religiões extremistas. Um discurso religioso, mas na verdade um interesse econômico. Interesse econômico, né? Pois é, mas usam o nome. Mas isso que eu quero chamar a atenção. Que às vezes as pessoas pensam que quem está usando o nome de Deus são pessoas de boa índole. Na maioria das vezes, se usa o nome de uma religião para cometer atos ilícitos. É como ferramenta de dominação. O que nós vemos é o quê? Israel é uma das maiores indústrias de armamentos do mundo. Naquela região árida, controla as terras mais férteis, controla os locais onde há água, né, e realmente isola os palestinos. Então o que nós temos aí é, na verdade, um extermínio em andamento e uma ocupação territorial com finalidade extremamente econômica, controle de recursos e, infelizmente, com o apoio dos Estados Unidos, né, e com a incapacidade da ONU e do resto do mundo de fazer alguma coisa. O poder financeiro e essa grande hegemonia criada pela população do Estado de Israel, né? Então, nós mesmos somos dependentes de muitas coisas. São os bancos, esse poder econômico e financeiro que eles têm, que tem um certo domínio internacional, né? Inclusive o controle da informação, que talvez seja o mais grave, porque as grandes redes de comunicação são de controle dos sionistas. Então também a informação ela é seletiva e por isso uma grande dificuldade nossa de fazer com que uma outra visão, uma visão mais aprofundada, ela chegue também às pessoas. Então é de extrema importância espaços como esse em que a gente pode levar um pouco mais a fundo essa questão para que as pessoas percebam realmente a raiz do problema que está ali. E possam questionar. Exatamente. E buscar informação de um conhecimento mais profundo. Ainda bom que hoje nós já temos a internet, que é uma válvula de escape aí que pode buscar outros conhecimentos laterais, né? Porque a grande preocupação é que as pessoas não aceitem só um tipo de informação. Eu ouvi isso em tal jornal, assim, então isso é verdade absoluta. Eu acredito que é uma ferramenta a mais que a gente tem para buscar outras visões, né? Isso. Nós vamos interromper mais uma vez e voltamos já no terceiro bloco. Pois é, hoje nós estamos falando de atitude, né? E nós estamos falando de compreensão.
E quando a gente compreende o poder também da saúde bucal, nós precisamos de tomar uma atitude também. Então, já sabe, dá uma ligadinha lá para o Instituto Implar, agende uma visita e com certeza você terá uma nova vida completamente diferente em termos de qualidade. Bem, estamos voltando agora no terceiro bloco e hoje falando um pouco sobre esse problema tão grave e tão terrível, né, acontecendo na faixa de Gaza. Tiago, nós falamos um pouquinho sobre o que é o sionismo, que é essa, vamos dizer assim, de uma certa forma, simplificando, seria uma política internacional de controle social dos caminhos de Israel. Seria mais ou menos isso. Uma doutrina, né, que orienta todo o pensamento deles. O pensamento, não a religião, né? Agora, o que é o Hamas? Porque o Hamas é do lado da Palestina. Isso, né? Tendo em vista que desde a criação de Israel, a postura deles é uma postura de opressão, de avanço e de matança, o que começou a acontecer? Ainda na década de 60, vários grupos palestinos começaram a se organizar e para tentar fazer um enfrentamento e buscar soluções para os conflitos ali. Surge a OLP, né, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que mais tarde foi convertida em ANP, Autoridade Nacional Palestina, seria ali a representação, né, dos palestinos, ainda não reconhecidos como país, mas alguém que pudesse falar em nome deles, primeiramente o Yasser Arafat e depois o Mahmoud Abbas, e especificamente na faixa de Gaza, um grupo de combate realmente armado, porque mais efetivo, porque na verdade, como a faixa de Gaza foi aos poucos sendo cada vez mais apertada, reduzida, e como diz um pensador norte-americano, Noam Chomsky, né, virou o maior campo de concentração a céu aberto do mundo, então o Hamas se tornou um grupo de combate realmente a Israel e tentativa de resistência. Normalmente, o que nós vemos ser falado sobre o Hamas? É um grupo terrorista, é um grupo que quer o fim de Israel. Na verdade, eu acho que nós, enquanto brasileiros, poderíamos fazer uma análise. Se nós, durante o nosso dia a dia, víssemos continuamente bombardeios, nossos entes queridos sendo mutilados ou mortos, não havendo nenhuma perspectiva de fazer um diálogo, será que também a nossa reação não seria essa, de enfrentamento? Então, assim, há um entendimento de que quem está cometendo terrorismo aí é o Estado de Israel. Né? Não que nós vamos justificar as ações do Hamas, mas que a gente tenha condição de compreender as razões do tipo de atuação deles. Né? Eu não chamaria de terrorismo, chamaria de reação. Né? Porque, na verdade, é a única coisa que lhes resta. Eles não têm controle sobre a água, o povo palestino, e em especial na faixa de Gaza, não pode transitar, não tem direito a se autodeterminar, não tem direito de escolher o que quer, não pode transitar, não tem controle sobre mercadorias, sobre água, sobre remédios. Israel chegou a atacar navios que levavam roupas, remédios, água, suprimentos básicos. Então, se eles não têm controle nem sobre isso, é quase que uma prisão gigante. Né? E aí, muitas vezes, o que resta é uma reação talvez um pouco tão violenta quanto o ataque de Israel. Se bem que acredito que não há nada tão violento quanto o ataque que Israel perpetra contra Gaza. Porque a diferença de poder é muito grande. A disparidade é enorme. E até porque hoje, e eu acho importante lembrar que dentro dessa política, a Palestina aceita fazer um acordo de ficar com o pouco território que tem, desde que Israel pare de tomar o resto. Isso é muito importante salientar. As áreas palestinas já se dispuseram a fazer o quê? Aceitar o pouco que restou, desde que Israel pare o avanço e lhes dê autonomia de gestão. Coisa que nunca é aceita. E aí é engraçado que a gente sempre fala, né? Teve uma trégua de 72 horas, uma trégua de 4 horas, de 2 horas. Para quê? Se você teve toda a tua estrutura destruída. A trégua, na verdade, deve ser um descanso para os soldados israelenses para que eles voltem e comecem a matança. Para se reorganizar, né? É um terror mesmo. E qual é a posição de nós,
pobres mortais pequenininhos aqui em Poços de Caldas, que podemos manifestar isso, essa situação contra esse terrorismo que está acontecendo? Bom, acho que num primeiro momento, quando a gente toma ciência dessa situação, o primeiro sentimento é de impotência, né? Pela distância, pela incapacidade de fazer algo. Mas depois a gente começa a perceber o quê? Que um primeiro passo é realmente tomar conhecimento disso, que já é um grande avanço, tendo em vista que a maior parte da população não sabe o que realmente acontece lá. Num segundo momento, o que nós podemos fazer? Né? Exigir dos nossos governantes que parem de comercializar com Israel. Porque se você para de comercializar com Israel, você está evitando que eles tenham condições, ou pelo menos diminuindo essa condição, de continuar construindo essa máquina de guerra. E também forçar o nosso governo a romper relações com Israel, até que eles entendam que os palestinos também têm direito à autonomia, têm direito a se consolidar enquanto país. Aqui em Poços, especificamente, nós fizemos um ato há uns 15 dias, um grupo de professores, alunos, membros de vários movimentos aqui de Poços, mostrando, primeiramente, um painel com fotos, com imagens, parando o pessoal na rua mesmo para explicar um pouco disso e pedindo assinatura, que nós estamos colhendo assinaturas para enviar para o governo brasileiro, como uma contribuição aqui de Poços, realmente exigindo, né, pedindo que isso seja feito, que o Brasil tenha a coragem de romper relações com Israel. Neste sábado agora, dia 9 de agosto, das 10 até as 4 da tarde, novamente nós estaremos ali na esquina da Rua Assis com a prefeito Chagas, novamente com bandeiras palestinas, com mural de fotos, com algumas intervenções teatrais e com vários professores, alunos, para a gente fazer uma conversa com a população, quase que um aulão, né, uma aula pública, para que a gente possa conversar um pouco, tirar dúvidas, expor o posicionamento e, novamente, colher assinaturas, né, nesse esforço nosso que é pequeno, mas que é o que está ao nosso alcance agora. Então, convidar a todos que ao longo do sábado possa passar ali, porque nós estaremos ali para fazer esse diálogo e para coletar a assinatura do pessoal. Muito bem, estão todos convidados. Então, sábado, dá uma passadinha ali na Rua Assis, né, no espaço do Unibanco, para dar um apoio. Vamos tomar um pouquinho de atitude, né? Ficar só sentado não vale a pena. Eu, antes de encerrar o programa e passar a palavra para o Tiago se despedir aqui, que foi realmente, eu tive uma satisfação muito grande em recebê-lo aqui, conhecê-lo hoje, eu quero mais uma vez falar a respeito do livro do Chico Lopes, Na Sala Escura, a respeito de cinema, que estará sendo lançado no dia 15 agora em São Paulo. E às vezes a gente não valoriza muito. Chico Lopes morou bastante tempo, hoje está morando em Brotas, aqui em Poços de Caldas, onde ele desenvolveu um trabalho de grande importância. Foi a partir desse trabalho, junto ao Instituto Moreira Salles, a nossa Casa da Cultura, que ele fazia a abertura das sessões de cinema às quintas-feiras, à noite e domingo. E então ele aproveita essas aberturas e mais alguma crítica que ele fez através de jornais e escreve esse livro, que é muito interessante para quem aprecia cinema. Eu espero poder trazer a informação para vocês onde esse livro será vendido aqui em Poços de Caldas. Mais uma vez, eu quero falar do meu orgulho, até vaidade, pode considerar isso daí, porque todos nós, no fundo, somos vaidosos, só que alguns mostram, outros não. Eu mostro a minha vaidade da qualidade de amigos que eu tenho. Isso é uma coisa assim que me traz muito orgulho na vida. E aqui em Poços, entre outros lugares onde eu passei, deixei grandes amigos, e aqui em Poços eu tenho encontrado grandes amigos também. Então, eu estarei em São Paulo para esse lançamento, porque, afinal, eu mereci do Chico Lopes uma homenagem aqui no livro para Marília Pereira, amiga de grandes papos, cuja presença fiel foi sempre um prazer nas sessões da Cine Videoclube do Instituto Moreira Salles de Poços de Caldas. A certeza da minha continuidade de vida não é em busca dos céus,
mas eu acho que os céus é aquilo que a gente constrói aqui. Essas amizades que a gente deixa, quando merece uma coisa dessa. Tenho certeza que esse livro, daqui a 100 anos, de repente, nas mãos de algum bibliotecário, poderá ler que a Marília Pereira existiu também, né? Passou por essa vida. Então, essa importância da gente construir alguma coisa em benefício da comunidade, falar de coisas boas em vez de falar mal dos outros, então realmente é uma coisa que dá muita satisfação. Então, lembrando que essa homenagem ao Chico, ela tem uma importância muito grande para Poços de Caldas também. Tiago, muito obrigada pela sua presença. Se você tiver mais uma palavrinha para o público, por favor, tenha uns segundos. Eu que agradeço o espaço, né? Parabenizo, porque são nesses locais que a gente consegue avançar um pouquinho na discussão e convidar toda a população novamente para sábado e lembrar, né? Nós não podemos, temos que evitar os extremismos, porque o extremismo é cego, mas nós temos que ser radical sim, porque é na radicalidade que a gente busca a origem dos problemas, entender realmente o que traz esses conflitos, essas situações, para que a gente possa realmente compreender isso, é na radicalidade, é na busca da origem dessas situações. Então agradeço novamente e espero ver todo mundo lá no sábado. Pois é, esse foi mais um programa Motivos para Viver. Eu espero poder sempre contribuir para que a nossa vida seja mais esclarecida e a nossa vida possa ser mais enriquecida. Até a próxima semana e obrigada pela companhia.